Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a vida e a obra de Neemias, hoje, na nossa análise da lição 4, vamos nos aprofundar na leitura de quarta-feira, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 9 a 17. O nosso objetivo é explorar o imenso poder contido nas palavras e entender como, no contexto da obra de Deus, elas podem se tornar tanto uma arma do inimigo quanto uma ferramenta valiosa para o construtor. A estrutura do nosso estudo hoje está bem definida. Primeiro, vamos identificar a estratégia do inimigo no uso das palavras para minar a fé. Em seguida, vamos analisar as respostas de grandes homens de Deus diante desses ataques verbais. E, por fim, aprenderemos como nós mesmos podemos e devemos usar nossas palavras para construir, para abençoar, para edificar. Vamos começar com a nossa leitura central. O rei Senaqueribe, da Assíria, não sitiou Jerusalém apenas com seus exércitos e máquinas de guerra. Não, a sua arma mais sofisticada foi uma campanha de palavras, uma verdadeira guerra psicológica, projetada para demolir a fé e a resistência do povo de Deus de dentro para fora. Observem bem a tática empregada. As palavras de Senaqueribe eram friamente calculadas. O objetivo era claro. Primeiro, gerar dúvidas sobre a liderança de Ezequias. Segundo, instalar o medo, exaltando as vitórias passadas do Império Assírio. E, o ponto mais grave, semear a desconfiança no poder do próprio Deus de Israel. Foi um ataque frontal à fé do povo. Uma estratégia que o nosso inimigo espiritual continuou usando até hoje para tentar paralisar aqueles que estão construindo o reino. E essa tática não é algo novo ou um caso isolado. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o potencial destrutivo da língua. O profeta Jeremias a compara a uma flecha mortífera. O apóstolo Tiago, por sua vez, adverte que uma pequena faísca vinda da língua é capaz de incendiar uma floresta inteira. Palavras negativas não se dissipam no ar. Elas ferem, elas contaminam e elas têm o poder de destruir. Esta é uma pergunta que exige uma reflexão pessoal e sincera. Assim como o povo de Jerusalém foi bombardeado por palavras, nós também somos, constantemente. Palavras de dúvida, de medo, de acusação. É absolutamente fundamental identificar quais são essas palavras e de onde elas vêm, para que não permitamos que elas encontrem lugar e comecem a minar a nossa confiança no Senhor. Agora, vamos analisar como os servos de Deus reagiram a ataques verbais semelhantes. O nosso primeiro exemplo é Davi. Antes mesmo de enfrentar o gigante Golias no campo de batalha, ele precisou enfrentar um ataque verbal doloroso vindo de dentro da sua própria casa, desferido por seu irmão mais velho, Eliabe. Imagine a cena por um instante. Davi, ainda jovem, diante de todo o exército, ouve de seu próprio irmão palavras que não apenas o repreendem, mas que julgam sua motivação e atacam seu caráter. Uma acusação pública, humilhante, que tinha todo o potencial para fazê-lo recuar, ferido e completamente desanimado. Mas qual foi a sua reação? A resposta de Davi foi de uma sabedoria espiritual imensa. A Bíblia relata que ele simplesmente desviou-se dele para outro. Ele se recusou a gastar sua energia e seu tempo em uma discussão inútil, que não o levaria a lugar algum. Ele não permitiu que a ofensa o desviasse do seu propósito divino. O princípio de Davi é claro para nós. Manter o foco na missão que Deus nos confiou, ignorando a fúria e as palavras daqueles que tentam nos paralisar no caminho. Nosso segundo exemplo é José. A vida dele foi marcada por uma longa e dolorosa sucessão de injustiças, quase todas alimentadas por palavras de calúnia e mentira. Ele foi vendido pelos irmãos, falsamente acusado pela mulher de Potifar e depois esquecido na prisão por aquele que prometeu ajudá-lo. Neste pedido feito ao copeiro Mor, nós vemos a angústia de José. Ele era humano, ele sentia o peso da injustiça. No entanto, o que impressiona é que mesmo em seu sofrimento, não vemos amargura ou revolta em suas palavras. Vemos um homem que, apesar de tudo, ainda se agarrava à esperança de que um dia sua situação mudaria. A história de José é sem dúvida uma demonstração poderosa de que nenhuma palavra de calúnia, por mais destrutiva que seja, pode anular o propósito de Deus. Foi a sua fé perseverante que o sustentou durante anos de injustiça e esquecimento. E no fim, no tempo exato determinado por Deus, ele foi exaltado. A lição aqui é clara e muito profunda. A injustiça humana jamais terá poder para impedir o cumprimento do plano divino em nossas vidas.
Nosso terceiro exemplo, Isaac, nos apresenta uma resposta surpreendente ao conflito. Diante da contenda e do ódio, ele escolheu um caminho que, aos olhos humanos, poderia parecer fraqueza, mas, na verdade, revela uma profunda sabedoria espiritual, o caminho da paz. Isaac tinha o direito legal sobre aqueles poços. Eram terras de sua herança. No entanto, por 2 vezes, seus opositores vieram com palavras de contenda e ódio para tomar à força o que era seu. Isaac, então, nomeou os poços de acordo com a atitude que recebeu, contenda e ódio. Mas a sua reação foi simplesmente extraordinária. Mas por que Isaac cedeu um direito que era legitimamente seu? Porque ele compreendia algo fundamental. A bênção de Deus não estava no poço. A bênção de Deus estava sobre a sua vida. Onde quer que ele cavasse, Deus proveria a água. Ele aplicou na prática aquele princípio que lemos em Provérbios. Sem lenha, o fogo se apaga. Ao se recusar a brigar, ele retirou a lenha que alimentava o conflito. Isaac nos ensina que, espiritualmente, abrir mão de um direito pode ser, na verdade, a nossa maior vitória. Depois de aprendermos como reagir aos ataques, a lição se volta para nós. Não basta apenas nos defendermos, temos uma responsabilidade ativa de usar as nossas palavras para construir, para edificar. Essa vigilância é crucial para todo cristão, mas especialmente para aqueles que estão em posição de liderança, que, assim como Neemias, precisam usar suas palavras para encorajar os construtores da obra. A Bíblia nos apresenta essa dualidade de forma muito clara. A mesma língua que pode ser um fogo consumidor, uma flecha envenenada e uma fonte de contenda, pode também ser um canal da graça de Deus, um instrumento de edificação e um meio para promover a paz. A escolha de como vamos usá-la é inteiramente nossa. Então, como podemos, na prática, usar as nossas palavras para o bem? A Escritura nos oferece um guia claro. Primeiro, orar, pedindo a Deus que guarde a nossa boca. Segundo, ser manso, pois a resposta branda tem o poder de desviar o furor. Terceiro, filtrar tudo o que dizemos pelo critério da edificação do próximo. E quarto, promover ativamente a paz com todos, sempre que possível. Esses são os passos para uma comunicação que verdadeiramente honra a Deus. Este versículo de Provérbios resume toda a nossa responsabilidade. Nossas palavras produzem frutos, sejam eles frutos de vida ou frutos de morte. Aquele que aprende a usar bem a sua língua colherá os frutos da vida, da paz e da bênção, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. E nós concluímos com esta questão final, que deve levar a uma profunda autoanálise. Que cada um de nós examine o teor das suas conversas, das suas mensagens, das suas interações diárias. Estamos usando as nossas palavras como pedras para edificar o reino de Deus e proteger nossos irmãos? Ou estamos, talvez sem perceber, abrindo brechas nos muros por onde o inimigo pode entrar e atacar? Que essa reflexão permaneça em nossos corações durante toda a semana. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.